Saudações, vamos iniciar a resolução da segunda avaliação da disciplina de Sistemas de Controle. Essa avaliação consiste de 7 questões. Então, a primeira questão é essa aqui, que pergunta: questão 1. A resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem é mostrada no gráfico milimetrado da figura abaixo. Então, como é milimetrado, então é possível determinar os valores na escala de tempo e na escala do sinal, a amplitude do sinal. Aqui temos o gráfico da resposta ao degrau. Questão A, letra A, tempo de acomodação. Letra B, tempo de subida. Letra C, sobressinal. Então, aqui pergunta o sobressinal na letra C. D, valor do sobressinal em porcentagem. Letra E, valor do coeficiente de amortecimento. Letra F, tempo de atraso. G, valor da frequência natural. H, valor da frequência amortecida. Então, aqui agora na resposta, estou indicando aqui no gráfico, antes de realmente obter os valores das respostas, estou indicando aqui no gráfico o tempo de cada das perguntas relacionadas ao tempo, Então, no caso, na letra A, perguntava o tempo de acomodação. Então, o tempo de acomodação é chamado de TS, que está aqui marcado aqui. E esse tempo é o tempo necessário para que o sistema oscile em regime permanente em uma faixa menor do que 5% ou 2%, dependendo do critério desejado. Aqui a letra B é o tempo de subida, é o rising time, ou TR, esse aqui, o tempo de subida, é quando o sinal cruza em amplitude o sinal de regime permanente no offset aqui do sinal de controle, na entrada de controle, valor unitário. Tempo de atraso, ou time delay, é o tempo necessário para que o sinal atinja a metade, TD, a metade do sinal de regime permanente. E o tempo de pico, aqui é o TP, que não foi perguntado, mas poderia ser perguntado e obtido aqui através desse papel milimetrado, dessa figura milimetrada. Então, para a pergunta A, que é o tempo de acomodação, aqui tempo de acomodação, vamos fazer essa análise. Então, o tempo de acomodação, ou TS, é o tempo necessário para que a curva de resposta alcance valores em uma faixa, geralmente entre 2% a 5%, em torno do valor final, e aí permanecendo indefinidamente. Neste caso, vemos que cada subdivisão da vertical representa 5% aqui nessa figura milimetrada, Logo, o ponto marcado no gráfico TS, que está aqui marcado aqui, ele está a apenas uma divisão acima do valor final de regime permanente, que é aqui 1, apenas uma divisão, e corresponde ao tempo de acomodação. Quanto ao eixo do tempo, analisando o tempo, cada subdivisão corresponde a 0,1 segundo. Então, fazendo a análise aqui, cada divisão dessa aqui, subdivisão, temos aqui 0,5 segundo, então, dividindo por 5,
subdivisões até os 0,5 segundos aqui. Então, notamos que cada uma tem 0,1 segundo. Logo, o tempo de acomodação TS é igual a 2,6 segundos, bastando fazer a projeção aqui na vertical até chegar aqui, logo após o 2,5 segundos, que é então 2,6 segundos. Então fica bem claro nessa explicação como obter o tempo de acomodação. Ele tem que ficar nessa faixa de 2% ou 5%. Nesse caso aqui, calculamos para o valor de 5% do valor final. Letra B, agora analisando, é o tempo de subida, né? Ou TR, ou Rising Time, é o tempo de subida, que está indicado aqui por esse X. É o tempo, ou essa cruz, né? É o tempo requerido para que a resposta passe, né, de 10% a 90%, nos casos de sistemas que não tenha overshoot, ou sobreamortecido, por exemplo, que vai demorar muito, né, a atingir o valor final, ou nunca vai atingir um valor igual à entrada de referência, né, ou seja, ao degrau da entrada. Então, como ele nunca vai atingir, então não faz sentido calcular para 0 a 100% do valor final, né? Então, tem essas possibilidades. Esse tempo de subida pode ser de 10% a 90%, de 5% a 95% ou de 0 a 100% do valor final. Para sistemas de segunda ordem, subamortecidos, ou seja, esses sistemas vão ter overshoot, ou seja, o sinal vai passar do valor de referência aqui, vai passar do valor de referência. O tempo de subida de 0 a 100% é normalmente utilizado. Então, esse aqui é o caso. Observando esse tempo de subida aqui, fazendo a projeção vertical aqui dá exatamente tempo de subida de 0,5 segundos. 0,5 segundos. Certo? Próxima pergunta. A próxima pergunta é o valor do sobresinal, ou seja, podemos observar aqui, esse sobresinal é o tempo de pico, né? Mas não queremos o tempo de pico, queremos o valor desse sobresinal. Observamos então, na escala vertical, que 0,2 aqui para 0,2 na amplitude, tem 5 divisões. Então, na verdade, 4 divisões. Temos 4 divisões. Como temos 4 divisões, 0,2 dividido por 4 dá exatamente 0,05. Então, fazendo a conta, o valor MP, que é o valor de pico, fica, o valor médio aqui é 1,3, entre 1,2 na amplitude até 1,4 é 1,3. Então, esse valor médio mais uma divisão e meia, né? Uma divisão e meia. Então, vai dar 1,3 mais uma divisão e meia. Entretanto, uma divisão e meia, então fica 1,3 mais uma divisão e meia, que vai ficar 1,5 vezes 0,05. Fazendo as contas, vai dar, vamos fazer a conta, então o valor é calculando 1,375, esse é o valor. Pergunta D. Calcular o valor do sobresinal em porcentagem. Então, para calcular o valor do sobresinal em porcentagem, é muito simples. Basta calcular MP em porcentagem é igual o valor de C, ou da saída
do sistema C para o tempo de pico, TP, menos C do infinito para o tempo infinito, ou seja, em regime permanente, para T tendendo ao infinito, dividido por C de infinito, vezes, naturalmente, 100, para obter o valor em porcentagem. Então, o tempo, o valor, né, amplitude em percentual, né, de pico, o sobresinal percentual é de, então, 1,375 menos 1 dividido por 1, que dá 37,5% por causa desse sistema, né? Algum outro sistema, talvez o valor final não seja 1 aqui, né? Não seja essa reta aqui, né? 1, de valor 1, possa ser algum outro valor. Então, por isso que se coloca, né, a condição da saída C para o tempo tendendo ao infinito. Questão E. Vamos calcular agora o valor do coeficiente de amortecimento. Tem essa expressão que veio da teoria, que está mostrada no vídeo correspondente do capítulo. Então, tem essa expressão que dá o valor da amplitude do sobresinal. Esse valor é igual ao expoente, né, ou E elevado a menos zeta dividido pela raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes π. Aplicando agora o logaritmo natural em ambos os lados, então temos no lado esquerdo o logaritmo natural de mp, que é igual a menos zeta dividido pela raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes π, porque o logaritmo natural de um expoente são funções inversas, então resta apenas o argumento da função. Agora, para eliminar essa raiz quadrada do denominador do lado direito, podemos elevar ao quadrado, né, ambos os lados da equação. Então, elevando ao quadrado, temos do lado esquerdo ln de mp ao quadrado, que é igual a zeta, que é o numerador ao quadrado, dividido por 1 menos zeta ao quadrado vezes π ao quadrado. Assim, elimino esse radical para liberar, né, a variável zeta, liberado o radical para poder isolar. Então, passa esse termo multiplicando o ln de mp ao quadrado e obtemos agora a expressão que é isso aqui, ln de mp ao quadrado vezes 1 menos zeta ao quadrado, que é igual a zeta ao quadrado vezes π ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aqui em cima. De qualquer forma, agora temos uma multiplicação aqui entre colchetes, que é uma distributiva. Então, são dois termos, então temos que fazer essa multiplicação. ln de mp ao quadrado vezes 1 menos ln de mp ao quadrado vezes zeta ao quadrado. Então, realizando essa multiplicação, obtemos, né, a expressão dessa propriedade distributiva da multiplicação, que é igual a zeta ao quadrado vezes π ao quadrado. Então, o próximo passo é agrupar os termos semelhantes, ou seja, passar os termos que têm zeta aqui do lado esquerdo, passar para o lado direito. Então, esse termo que tem esse coeficiente constante aqui, ln de mp ao quadrado, negativo, passa para o outro lado, para o lado direito da equação. Então, fica positivo aqui. Então, agora podemos colocar em evidência o termo zeta ao quadrado, que é comum às duas parcelas, né? Colocando em evidência, obtemos essa expressão aqui, que deve passar dividindo para o lado esquerdo. Tanto faz, né? Então, vamos passar para o lado esquerdo dividindo quem? Aqui o ln, o logaritmo natural de mp ao quadrado. Então, a expressão fica essa, de zeta ao quadrado. Invertendo a equação, passando do lado esquerdo
do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo, então obtemos essa expressão ao quadrado de zeta, né? De zeta ao quadrado. Então, podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados para obter o valor de zeta. Então, fica zeta mais ou menos ln, o logaritmo natural de mp, dividido pela raiz quadrada do logaritmo natural de mp ao quadrado mais π ao quadrado. Agora, basta substituir os valores que já conhecemos. Aqui mp, o valor do sobresinal em PU, né, por unidade, que era o valor do sobresinal que era 0,375. Então, substituindo, podemos calcular o valor de zeta, que dá mais ou menos 0,298. Entretanto, vamos aproveitar ou considerar apenas o sinal positivo. Vamos agora responder a letra F. A letra F trata do tempo de atraso. O tempo de atraso se refere a quê? Vamos observar então o tempo de atraso, TD, trata-se do tempo requerido para que a resposta, né, ao degrau alcance metade do valor final pela primeira vez. Então, a primeira vez que ele alcança a metade do valor final, o valor final nesse caso aqui é 1, quando t tende ao infinito. Então, a metade da amplitude é 0,5, bem aqui, exatamente aqui, que é entre 0,4 e 0,6. Então, esse tempo correspondente é o tempo de atraso, considerado como o tempo de atraso da resposta. Então, faz-se a projeção na vertical aqui até embaixo. Contamos 3 quadrinhos aqui, né? 3 segmentos ou 3 divisões no eixo horizontal do tempo, que é dado em segundos, né? Só que cada quadrinho, cada divisão representa 0,1 segundo. Como são 3, então o tempo de atraso, ou TD, é igual a 0,3 segundo. Agora vamos responder aqui a letra G, que é o valor da frequência natural. Para calcular a frequência natural, temos que trazer o resultado que já obtemos do tempo de acomodação TS, que é igual a 3 constantes de tempo, que é igual a 3 sobre sigma, que é igual a 3 sobre zeta vezes ômega n. Então, daqui é possível obter o valor de ômega n, igualando a primeira parte com a última parte da igualdade, né? Igualando a primeira parte TS aqui com a última parte, 3 sobre zeta vezes ômega n. Então, podemos escrever, já sabemos que TS, que é o tempo de acomodação, é 3,6 segundos. Então, 3,6 segundos é igual a 3 sobre 0,298 vezes ômega n. Isolando o ômega n, nessa expressão simples, obtemos que ômega n, que é a frequência natural, conhecida como frequência natural, mas sabemos que é uma velocidade angular e não frequência em si, é igual a 2,796 radianos por segundo. Agora vamos responder a letra H. A letra H pede o valor da frequência amortecida. Para calcular o valor da frequência amortecida, temos que usar aqui, que é o ômega D, temos que usar o ômega n, que é a frequência natural, que já calculamos anteriormente, vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Fazendo a substituição dos valores, como o ômega n é 2,796, então, vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,298 ao quadrado. Então, o valor da frequência amortecida é igual a 2,669 rad por segundo.
rádios por segundo ou rádio por segundo. Então é simples fazer esse cálculo. Questão 2. A função de transferência de segunda ordem é descrita pela seguinte equação. Então, a saída CS sobre a entrada RS, ou R em função de S, ou no domínio da frequência, é igual a 8, dividido por 3S ao quadrado, mais 6S, mais 24. Então, essa é a função. Então, para essa equação, para essa função de transferência, queremos determinar a frequência natural, o coeficiente de amortecimento e a frequência amortecida. Como resposta, temos para a letra A, para calcular a frequência natural, é necessário, né, colocar o sistema na forma padrão. A forma padrão pode ser escrita dessa forma aqui, que é a saída C sobre a referência R, que é a entrada, R de S, é igual a ômega N, que é a frequência natural ao quadrado, dividido por S ao quadrado, mais 2zeta vezes ômega N vezes S, mais ômega N ao quadrado. Então, temos que comparar esse sistema com esse sistema aqui, que é o nosso sistema original. Mas para isso, para ficar nessa forma padrão, observamos que no ponto aqui onde tem o termo ao quadrado ou de segunda ordem, temos aqui um valor unitário, né? Que é o fator de multiplicação aqui, que é o coeficiente. Então, para esse coeficiente dessa equação de baixo se tornar 1, temos que dividir por 3, o numerador e o denominador. Então, fazendo a divisão por 3, cada um desses termos, e temos que dividir o numerador também para não alterar a equação final. Então, fazendo a divisão de 8 por 3, que é do numerador, e nos denominadores, 3s ao quadrado dividido por 3, 6s sobre 3 e 24 sobre 3. Então, resulta nessa expressão que está praticamente na forma padrão. Por quê? Porque aqui eliminou, né, o termo de multiplicação, o coeficiente ou o fator aqui que multiplica o s ao quadrado. Entretanto, aqui no numerador não é igual aqui essa parte no denominador. Então, temos que escolher qual desses valores devem ser comparados, né, com a forma padrão. Então, temos que comparar essa equação padrão aqui com essa de baixo aqui agora. Entretanto, não podemos usar o numerador para fazer o cálculo do ômega n. Por quê? Porque é apenas uma constante, não é uma função de S e não afeta os polos. Então, o termo que deve ser usado é esse 8 para comparar com o ômega n ao quadrado. Por quê? Porque esse 8 faz parte do polo, dos polos, né, que vai afetar os polos do sistema, então afeta as frequências. Logo, temos que igualar justamente esses dois termos e não o termo de cima, né? Esse termo aqui de ômega n ao quadrado e o 8 sobre 3. Por quê? Porque esses termos aí não são compatíveis e não afetam a frequência do sistema. Vai afetar apenas a amplitude. Então, escrevemos 8n ao quadrado igual a 8. Então, 8n é igual, né, mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 rádios por segundo, que é, no caso, a frequência natural. Considerando, claro, somente a frequência positiva como resultado. Então, podemos observar que não é possível, né, como eu falei, usar a parte do numerador. Então, como não podemos usar a parte do numerador, a gente usou o do denominador. Mas qual é o fator que vai aparecer? Se fosse escrito na forma padrão, a saída não vai ser unitária. Podemos observar que ela não vai ser unitária. Logo, há um fator de multiplicação, ou um fator, claro, se é fator de multiplicação, que pode ser calculado.
Então, aquele 8 terços da parte de cima é igual a constante aqui K vezes ômega n ao quadrado. Como ômega n é igual a 8, ao quadrado é igual a 8, então podemos passar esse 8 dividindo. Então, obtemos que K é igual a 1 terço. Logo, a amplitude, que é a saída da resposta ao degrau, vai ser multiplicada por 1 terço. Então, ela vai restar 1 terço. Então, observando aqui, o valor aqui é justamente 1 terço, 0,33, que é a redução da saída, né, desse sistema, da resposta ao degrau. Obviamente que a frequência não foi alterada em razão dessa redução da amplitude. Então, é isso. Próxima pergunta. Continuando, então, agora para calcular a letra B, que é o coeficiente de amortecimento, devemos continuar a comparação entre a nossa equação na forma padrão com a equação padrão que escrevemos anteriormente, que é conhecida, que deve ser conhecida. Então, para calcular o ômega n, a gente usou o 8 aqui, para igualar com ômega n ao quadrado. Então, fizemos essa igualdade para calcular o valor de ômega n, que é a frequência natural. Agora, para calcular o amortecimento, ou o coeficiente de amortecimento, temos que comparar esse termo do meio aqui, que é o 2S, comparar com esse termo do meio. Então, o 2, que é o coeficiente, é igual a, podemos escrever 2 zeta ômega n. Então, fazendo essa comparação aqui com aqui, obtemos justamente, podemos obter justamente o valor de zeta, porque o ômega n já conhecemos e vale 2 raiz de 2. Então, isolando o zeta dessa equação, temos que zeta é igual ao racionalizar, né? Temos que racionalizar. Podemos racionalizar, é igual a raiz de 2 sobre 4, que é igual a 0,3536, o valor do coeficiente de amortecimento. Para a letra C, agora podemos calcular a frequência amortecida. Como já conhecemos ômega n e o valor de zeta, então basta substituir. Como ômega n é igual a 2 raiz de 2, substituímos aqui, e o zeta, como é 0,3536, substituímos aqui e elevamos ao quadrado, né? Então, o valor da frequência amortecida é 2,6457 rádios por segundo. Questão 3. Abaixo temos um sistema de malha fechada, e no caso pede-se para esse sistema. Então temos aqui uma malha fechada com retroalimentação unitária, ou seja, valor 1. Então, a primeira questão, letra A. Marque no espaço quadriculado abaixo os zeros e os polos do sistema. Então temos que resolver os zeros e polos do sistema. A expressão da função de transferência de malha fechada. Calcule o número de assíntotas para o lugar das raízes desse sistema para a variação do ganho K. Quando podemos variar esse ganho K. Calcule o ângulo de todas as assíntotas e o ponto de intersecção das assíntotas no eixo real. Letra F. Os pontos que o lugar das raízes cruza o eixo imaginário. Então, essas são as perguntas. Então, para responder, vamos agora responder a letra A, que é marcar no espaço quadriculado, né? Aqui como está mostrado do lado, os zeros e os polos. Mas para isso temos que resolver, né, aqui essas equações aqui do denominador que vão nos fornecer os polos, né? Como não tem nenhum zero, então essas equações aqui vão nos fornecer os polos do sistema. Então, os polos são as raízes do denominador. Então, vamos calcular. Então, para a primeira expressão S aqui, então S é igual a zero, portanto, a solução S é igual a zero. Então, a primeira solução.
A segunda equação, S mais 1 é igual a 0. Então, resolvendo essa equação, né, isso é igual a 0, vai nos fornecer que S é igual a menos 1. Para outra equação quadrática aqui, de segundo grau, né, S ao quadrado mais 4S mais 13 é igual a 0. Temos que resolver esse sistema. Pode ser por Bhaskara, né, que é possível resolver. Então, temos duas soluções. Duas soluções complexas. Então, S é igual a menos 1 menos J3 e S, que é o conjugado, é igual a menos 2 mais J3. Então, é uma solução conjugada. Então, vamos marcar nesse plano cartesiano quadriculado, né? Vou ampliar para ficar melhor de visualizar. Então, fazendo a ampliação, marca o primeiro S igual a 0, então é referente a S, marcação na origem, né? De 0 no eixo X, no eixo sigma, e 0 no eixo JW, ou eixo complexo. Para S igual a menos 1, marcamos aqui, porque não tem parte complexa, é 0. E para as duas soluções aqui conjugadas, temos para sigma, né, que é a parte real, menos 2. E para a parte imaginária temos mais 3 e menos 3. Então, essa é a solução dessa pergunta, né, letra A. Para a letra B, pede-se a expressão da função de transferência de malha fechada. Então, é muito simples. Para obter a função, podemos nos lembrar da forma mais simples possível de uma malha com retroalimentação, onde temos uma retroalimentação sendo H em função de S. Então, para esse sistema, é possível deduzir, né, que dá esse resultado aqui, que é C sobre R é igual a G dividido por 1 mais G vezes H. Para o nosso sistema, aqui a retroalimentação, ou a realimentação, é unitária, então vale 1. Então, ao se substituir nessa expressão, obtemos essa expressão aqui, que representa justamente essa função de transferência de malha fechada, que é similar, mas temos aqui em cima 1K, né, e surgiu 1K aqui no denominador. Letra C. Calcule o número de assíntotas para o lugar das raízes para variação do ganho K. Então, calcular o número de assíntotas, né, para o lugar das raízes. Então, se n for o número finito de polos da função gs h de s e m for o número de zeros finitos de gs h de s, então o número de assíntotas distintas é simplesmente calcular n menos m. Como n vale 4 e m vale 0, então o número de assíntotas distintas é de 4 assíntotas. Agora, a letra D, calcule o ângulo de todas as assíntotas. Então, agora vamos calcular o ângulo de todas as assíntotas. Então, a expressão é essa, que o ângulo de todas as assíntotas é igual a mais ou menos 180 graus, vezes 2K mais 1, dividido por N menos M, onde K varia de 0 até o infinito. Entretanto, como o número de assíntotas são apenas 4, podemos calcular apenas os 4 primeiros termos, né? Que os outros vão ser côngruos, ângulos côngruos ou repetidos no plano, né, complexo. Então, para o primeiro valor de K, para K igual a 0, substituindo em K aqui, então fica 2 vezes 0 mais 1, vezes 180 dividido por 4, que resulta em um ângulo de 45 graus. Para K igual a 1, substituímos aqui 2 vezes 1, mais 1,
para cá igual a 1, né? Obtemos agora o valor de 135 graus. Para cá igual a 2, substituímos aqui, fica 2 vezes 2, mais 1, dá 5 vezes 180, dividido por 4, que resulta em 225 graus. E a última assíntota aqui, para cá igual a 3, obtemos o ângulo de 315 graus. Basta substituir 2 vezes 3, mais 1 dá 7 vezes 180 dividido por 4. Para cá igual a 4, vai apenas repetir o primeiro ângulo. Por quê? Porque para cá igual a 4, substituindo aqui, dá 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Vezes 180 dividido por 4, resulta em 405 graus, que é côngruo ao ângulo de 45 graus, ou seja, vai repetir assim que continuar aumentando o valor de K. Então vamos agora calcular a letra E. A letra E pede o ponto de intersecção das assíntotas no eixo real. Para calcular esse ponto de intersecção, usamos SO, né, ou a origem, é igual ao somatório de todos os polos, né, de um polo 1 de igual a 1 até n, e menos o somatório de todos os zeros, do 0 e igual a 1 até m, de ZI, dividido por n menos m, que foi justamente aquilo que os valores que já calculamos. Então, fazendo a substituição, então esse aqui, como os zeros, não temos zeros finitos, então eles não aparecem, né? Não temos. Então vamos colocar aqui apenas os polos. Então o primeiro polo é 0, como calculamos aquela hora. O segundo é menos 1. O terceiro polo é menos 2 menos J3. E o quarto polo, que é o conjugado, né, é menos 2 mais J3, dividido por 4 menos 0, que dá 4. Fazendo essa conta, notamos que a parte imaginária aqui elimina com essa parte imaginária aqui do conjugado. Então, menos J3 mais J3 se cancelam. Então, só sobram apenas os termos reais. Então, fazendo a álgebra aqui, do menos 1, menos 2 e menos 2, então dá menos 5 sobre 4. Então, fazendo essa divisão, o ponto de intersecção das assíntotas no eixo real é menos 1,25. Letra F. Vamos calcular agora os pontos que o lugar das raízes cruza, né, o eixo imaginário. Tem duas formas principais, vamos fazer essa aqui, que eu creio que seja mais fácil. Então, um método, né, para se calcular esse ponto de cruzamento do lugar das raízes com o eixo imaginário é substituir a variável S por Jômega e igualar a zero as partes imaginárias, né, e a parte real da equação característica. A equação característica é aquela, a parte de baixo, né, da fração, lá K sobre alguma coisa, né? Essa alguma coisa que eu estou falando é K mais, esse aqui S, vezes S mais 1, vezes S ao quadrado mais 4S mais 13. Então, fazendo agora S igual a Jômega, podemos substituir, né? E obtemos essa expressão, que fica, no lugar do S fica Jômega, no lugar desse S mais 1 fica Jômega mais 1, e do S ao quadrado aqui fica Jômega ao quadrado. É muito importante colocar entre parênteses para evitar erro, né? Então, se não colocar, só 1 vai ficar ao quadrado, mas o J também vai ficar ao quadrado. Então, tem que colocar os parênteses sempre que houver, né, multiplicações por números negativos e potências, né, expressões com potência. Então, fica 4 vezes Jômega, que vem daqui, mais 13. Fazendo as devidas, né, simplificações, então, esse primeiro podemos multiplicar, o Jômega vezes Jômega dá J ao quadrado vezes ômega ao quadrado, mais
J ômega vezes 1, a distributiva dá J ômega. Então, essa é a primeira simplificação. Aqui dentro ainda não mexemos ainda. Então, continuando, agora podemos fazer uma nova multiplicação ou uma nova multiplicação distributiva. Então, esse primeiro termo aqui, j ao quadrado vezes ômega ao quadrado, vai multiplicar todos os três termos, né? Todos os três termos. Então, esse aqui vai multiplicar todos os três termos aqui dentro dos parênteses, que é a propriedade distributiva. Então, multiplica o j ômega ao quadrado, multiplica também o 4j ômega e também multiplica o 13, o valor 13. Esse é o primeiro elemento dessa expressão, né? O segundo também tem que fazer a mesma coisa. Então, o j ômega tem que multiplicar o primeiro termo aqui também, o segundo termo e o terceiro termo, ou seja, que é 13. Então, vamos obter 6 termos para essa multiplicação, né? Para simplificar essas multiplicações de expressões algébricas. Então, fica K mais aqui j ômega ao quadrado vezes j ômega ao quadrado. Aqui também fica outra expressão, aqui a outra, então ficam 6 expressões, né? Fora o K. Agora, fazendo as devidas simplificações, temos aqui então um termo com j a quarta potência vezes ômega a quarta. Aqui temos ao cubo, j ao cubo, aqui temos j ao quadrado. Então, temos que agrupar agora os termos semelhantes, que tem j, né? E os termos reais, né? Entretanto, temos que simplificar o j à quarta, temos que fazer a propriedade, né? O j à quarta potência, qual o valor que resulta em j à quarta. Então, temos que saber que como j é um ângulo 90 graus, podemos usar também a raiz de menos 1, né? O ângulo 90 graus. Então, elevado à quarta potência, o módulo elevado à quarta potência é o próprio 1. E o 90 graus elevado à quarta potência vai somar 4 vezes o ângulo de 90 graus, ou seja, vai dar 90 mais 90, 180, mais 180, 360 graus. Então, vai dar 1. Então, j à quarta dá 1, que está aqui, ômega à quarta. O termo ao cubo vai dar menos j. Por quê? Porque vai dar 90 mais 90 mais 90, dá 270 ou menos 90, né? Que é o menos j. O termo de j ao quadrado aqui deu menos 1, porque 90 mais 90 dá 180 graus, e 180 graus no plano complexo é menos 1. O j ao cubo aqui deu menos j, pelo mesmo motivo daqui anterior. 4j ao quadrado, o j ao quadrado dá menos 1, e aqui o j apenas reescrevemos. Agora basta agrupar os termos semelhantes reais e os termos semelhantes em j. Então, agora vamos agrupando os termos reais e os imaginários separadamente. Então, aqui temos os termos reais, k ômega à quarta potência menos 17 vezes ômega ao quadrado, que é esse termo aqui, esse aqui. Aqui temos também o menos 4 ômega ao quadrado. Entretanto, somando algebricamente o menos 13 ômega ao quadrado dá exatamente 17 ômega ao quadrado. E para os termos imaginários, temos esse aqui, que é menos j, 4 ômega ao cubo, menos j ômega ao cubo, e esse termo aqui, que é 13 j ômega. Então, colocando em evidência j, então podemos escrever menos 4 ômega ao cubo, menos 4, né, menos j 4 ômega ao cubo, menos j ao cubo dá menos 5 ômega
ao cubo. E o 13 ômega aqui fica, né, dentro dos parênteses, porque o J está em evidência. No caso, agora temos um sistema de equações que temos que igualar a parte real a zero e a parte imaginária a zero, né? Somente os coeficientes, o J pode ficar de fora, deve ficar de fora. Então, 4k mais ômega à quarta menos 17 vezes ômega ao quadrado igual a zero, e aqui da parte imaginária menos 5 ômega ao cubo mais 13 vezes ômega igual a zero. Então, podemos fatorar aqui primeiramente, porque todos os termos têm ômega, então temos já uma raiz aqui facilmente obtida. Então, e aqui a outra, né, parte dentro do parênteses. Então, podemos passar dividindo tudo que está dentro do parênteses, passar dividindo ao zero, então já obtemos que ômega é igual a zero, já para essa solução, né? Ômega igual a zero, e para outra solução temos a equação do segundo grau. Então, temos só que sem o termo, né, B. Como não tem o termo B, então é trivial, né, para resolver. Então, fica 5, né, ômega ao quadrado mais 13 igual a zero. Então, passando para o outro lado da igualdade, então obtemos o valor de ômega, né, a partir da raiz quadrada de 13 sobre 5. Então, e o valor tem mais ou menos, então fica ômega com duas soluções, que é menos 1,612 e mais 1,612. Então, essa é a solução de ômega. Agora temos que obter, né, o valor de K na primeira equação. Aqui. Para obter o valor de K, podemos variar o ômega, né, para as três soluções que encontramos. Então, para ômega igual a zero, obtemos K igual a zero. Basta substituir na primeira equação. Então, obtemos K igual a zero. Para ômega igual a menos 1,612, obtemos K igual a 37,44. Basta substituir e realizar as contas. E para ômega igual a 1,612, positivo agora, o valor de K é o mesmo valor. Por quê? Porque correspondem a dois pontos diferentes no plano complexo, né? Ou seja, nos pontos de cruzamento no eixo imaginário do lugar das raízes. Aqui mostrando de forma mais ampliada, então esse ponto aqui é o ponto de cruzamento no eixo imaginário, e aqui também a origem, que é zero, e o aqui do menos, o valor negativo também aqui, que equivale ao ganho de 37 também, aproximadamente. Também é o ponto de cruzamento do lugar das raízes. Mostrando de forma ampliada, aqui aproximadamente, né? Porque aqui o ganho está aproximadamente 38,1, porque o software utilizado ele não pega exatamente no ponto de cruzamento, então passou um pouquinho para o lado direito, então observamos aqui que passou uma quantidade, então por isso que não é exatamente o valor calculado, mas está muito próximo do calculado. Questão 4. Considere a seguinte equação característica e use o critério de Root para determinar o valor de K, para que se tenha, primeiro, a estabilidade relativa, depois a estabilidade absoluta. Então, aqui temos, né, a equação característica de uma função, né, de transferência. Então, S é a quarta potência, mais S é 2 vezes S ao cubo, mais 4 vezes mais K vezes S ao quadrado,
mais 9s mais 25 igual a zero. Então, essa é a equação. Vamos determinar. Então, vamos agora calcular a letra A, que trata da estabilidade relativa. Porém, antes de resolver, vamos fazer as seguintes considerações. O critério de Hurwitz indica precisamente a estabilidade absoluta. Essa é a primeira consideração. Então, a estabilidade relativa de um sistema pode ser definida como o quê? A propriedade que é a medida pelo valor, né? Pode ser medida pelo valor da parte real de cada raiz ou par de raízes. Entretanto, quando o sistema é muito complexo, fica difícil, né, determinar essas raízes de todas as expressões dos polos, né, da equação característica. Então, para duas raízes, por exemplo, R1 e R2, se o módulo, né, da parte real da raiz R1 for menor que o módulo da parte real de R2, diz-se que R2 é relativamente mais estável. Claro, aqui, naturalmente, se essas raízes forem, né, tiver parte real negativa, as duas, naturalmente. Porque senão não estabelece a condição aqui verdadeira. Então, outra observação é que a estabilidade relativa de um sistema pode ser também definida em termos de coeficiente de amortecimento zeta de cada par de raízes complexas e, portanto, em termos da velocidade de resposta e sobrelevação, ao invés de usar o tempo de acomodação. O critério de Hurwitz pode ser estendido de forma a possibilitar também a determinação da estabilidade relativa através de uma simples mudança de variável, ou seja, deslocamento no eixo real. Então, eu vou optar aqui por fazer um cálculo, né, para demonstrar essa estabilidade relativa escolhida, a critério meu mesmo. Então, pode-se determinar, sem calcular as raízes, sem a necessidade de calcular raízes, qual deve ser o valor aqui da constante k, de forma que a parte real de todas as raízes do polinômio abaixo seja menor do que menos 1. Então, o menos 1 foi escolhido aí arbitrariamente, mas que representa que se todos os polos tiverem o coeficiente, a parte real menor que menos 1, então o sistema é bem estável. Dificilmente ele vai ser levado à instabilidade. Então, fazendo esse critério, devemos fazer uma mudança de variável, da variável S para uma variável S chapéu mais 1. Assim, deslocamos o eixo imaginário, né, para a posição menos 1 do plano complexo. E ao se aplicar o critério de Hurwitz, podemos determinar os valores de K de forma que todos os polos tenham raízes menores do que menos 1. Raízes, né, a parte real das raízes. Das raízes não, dos polos, né? Ou seja, as raízes da equação. Ou a solução dos polos, né, da equação dos polos. Então, a expressão fica dessa forma ao se fazer essa substituição de S por S mais 1. Ao se simplificar, temos S chapéu à quarta, S chapéu ao cubo, S mais 16 vezes S chapéu ao quadrado, 2K mais 27 vezes S chapéu, e aqui a parte constante, entretanto é variável, né, o valor de K, mas é constante do ponto de vista da variável S chapéu, então K mais 41. Então, agora devemos escrever o critério de Hurwitz, né, para obter a estabilidade relativa, né, para que todas as raízes tenham a componente real menor do que menos 1. Então, usamos a tabela de Hurwitz e distribuímos os coeficientes, os pares. Então, primeiro o coeficiente de S à quarta
vem para cá, que é 1. Aqui o coeficiente K mais 16, aqui é o A0, o coeficiente A0, aqui é o A2, aqui K mais 41 é o A4. O coeficiente aqui ímpar, que é o A1, colocamos 6. O coeficiente A3 é 2K mais 27 e o outro que não tem, então deve ser colocado 0 para completar a tabela. Então, agora o critério de Roots indica que o produto cruzado aqui, esse elevando, né, esse é positivo, então vai ficar 6 vezes K mais 16, escrevemos aqui, menos o produto cruzado aqui, que é 1 vezes 2K mais 27, dividido por esse valor aqui anterior, dividido por 6. Então, aqui já temos uma equação, e o critério de Root determina que a primeira coluna aqui, essa primeira coluna tem que ser todos os números maior do que 0. E aqui, calculamos aqui o valor agora. Esse valor vai ficar, que é o B2, esse aqui é o B2, então ele é calculado como o produto desse 6 aqui cruzado, 6 vezes K mais 41, menos 1 vezes 0, então 1 vezes 0 está aqui, dividido por 6, que é esse, que é o mesmo, né, do B1. Então, a expressão é essa, vai resultar em K mais 41 ao se simplificar, né, a expressão. Então, temos já a primeira expressão aqui que pode ser calculada, né? Agora temos que calcular também o C1 e o D1. E todos esses valores têm que obedecer ao critério de ser maior do que 0, ou seja, positivo. Porque se houver alteração do sinal, indica que há polos no semiplano direito, né? Esse é o critério de Root. Então, continuando a análise, calculando C1, então fazendo agora o produto cruzado, então calculando aqui essa expressão aqui, que é o B1 vezes 2K mais 27, e o produto negativo agora, que é 6 vezes esse valor aqui, que é K mais 41 ao se simplificar. Então, vai ficar 6 vezes K mais 41, dividido por esse valor aqui, que é essa célula toda, que é o 6 vezes K mais 16 menos 2K mais 27 sobre 6. Então, simplificando essa expressão de C1, obtemos uma expressão bem interessante, que é uma fração, né, na variável K. Então, essa fração tem variável K no denominador e no numerador. Para resolver, temos que fazer as linhas de solução para que K seja maior que 0, tanto no numerador quanto no denominador. No exemplo, para estabilidade absoluta, vou mostrar como se faz essas linhas de solução, né, de divisão de condições de igualdade e desigualdade, né? Nesse caso aqui, para o numerador e o denominador ambos maior que 0, para C1 ser maior que 0, obtemos que K tem que ficar no intervalo de menos 24,25 até menos 17,25, e também K deve ser maior que menos 1,99 ou aproximadamente 2. Esse é um dos critérios, que é o critério de C1. Outro critério de D1, né, aqui, para D1 ser maior que 0, então K mais 41 tem que ser maior do que 0, então K tem que ser maior que menos 41, ou seja, essa restrição aqui, ela não afeta as restrições de C1, né? Porque é um subconjunto
da restrição de D1, ou as restrições de C1. Então aqui fica, né, mostrado o intervalo para que a condição ocorra. Então, a primeira condição é que K seja maior que menos 41, para a expressão de D1, né? E aqui, para a expressão de C, fica nesse intervalo de menos 24,25 até menos 17,25, até aqui. Esse intervalo, K tem que variar nesse intervalo, ou K tem que ser maior que menos 1,92, que é daqui para frente, ou seja, aquela constante K, ela só pode ter esses valores para que o sistema tenha raízes com coeficientes ou parte real menor do que menos 1. Agora, vamos aproveitar o mesmo raciocínio, né, para calcular agora a estabilidade absoluta, que a princípio é até mais fácil do que a estabilidade relativa feita daquela forma, né? Então, para calcular a estabilidade absoluta agora, usamos o critério de Root, mas o primeiro critério é que todos os coeficientes, né, dessa equação aqui sejam positivos. Então 4 mais K tem que ser maior do que 0, ou seja, K tem que ser maior do que menos 4, para que atenda essa condição. Essa condição é necessária, mas não é o que? Suficiente para indicar a estabilidade absoluta. Então tem que fazer o que? Aplicar o critério de estabilidade Root para que atenda, né, todas as condições de forma absoluta. Então, distribuindo o valor agora dos coeficientes, aqui os coeficientes pares, né, vem aqui 1, o outro coeficiente par 4 mais K e o 25, o ímpar 2 e 9, né, conforme podemos ver aqui nos coeficientes desse polinômio. Então, multiplicando agora cruzado, o cruzamento subindo ou ascendente é positivo, então 2 vezes 4 mais K, e o descendente é negativo, então menos 9 vezes 1, ou 1 vezes 9, dividido por 2, que é esse anterior aqui, logo acima. Então aqui podemos já calcular uma das condições. Para calcular o B1 aqui, é simplesmente desce esse 25 para cá, porque na álgebra, como tem esse zero na conta, então vai ser eliminado e vai sobrar justamente o 25, que é o mesmo valor de D1 nesse caso, né? Entretanto, para esse critério de B1 aqui, que esse aqui é o termo B1, os termos de B1, temos já uma condição que podemos resolver, né, para maior que 0, e C1 também, vamos calcular C1. A expressão de C1 é o produto, né, de 2K menos 1 vezes 9, dividido por 2, menos 1 dividido por 2 vezes 9, que está aqui, e o produto cruzado agora negativo é menos 2 vezes 25. Então, esse produto, 2 vezes 25, dividido pelo anterior, que é 2K menos 1 sobre 2, né? Que é o B1, aqui embaixo. Então, esse é para essa expressão toda, agora que é o C1, se for positivo, temos que simplificar essa expressão. Então, da primeira expressão, daqui, tiramos a primeira condição, que é o 2K menos 1 sobre 2 tem que ser maior que 0. Então, K tem que ser maior do que maior que meio. Da segunda expressão, aqui de C1, temos que 18K menos 119 dividido por K menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, agora temos os intervalos, né, da desigualdade que tem que resultar na condição verdadeira.
para que seja maior que zero, né, essa expressão. Então, basta resolver agora a condição para que seja maior que zero, né? Faça duas retas, né, das inequações do numerador e uma do denominador, né? E posteriormente se divide uma pela outra, né, fazendo o que? O jogo de sinal. Então, para o numerador, temos o valor de 109 sobre 18, e para o denominador, temos que k tem que ser maior do que 1 sobre 2. Então, aqui, como k tem que ser maior que 109 sobre 18, está aqui a reta positiva, e para cá está tudo negativo em cada intervalo. Na segunda reta, né, de k sobre k é 2k menos 1, então k é maior que meio, então k é maior que meio aqui, que é o número menor. Então dividimos agora uma pela outra, né, uma expressão pela outra. Então na vertical aqui, esse intervalo, mais dividido por mais dá mais. Então para k maior do que 109 sobre 18 vai dar um sinal mais. Do meio até 109 sobre 18 vai dar menos, dividido por mais vai dar menos. E para valores menores do que meio vai dar menos, dividido por menos, que vai dar mais. Então também atende, né, ao critério. Então notamos que para k menor que meio ou k maior do que 109,18 atende ao critério, né, de k positivo. Entretanto, né, como se tem duas condições, temos então que analisar a condição, né, da primeira linha, né, a primeira que limita. Qual que é a primeira que limita? Que k tem que ser maior do que meio, né, que é a primeira condição lá no critério da B1, né, do B1. Não é o critério do denominador que estamos falando, é do critério de B1. Logo, k deve ser o que? Maior do que 109 sobre 18, que é a única condição necessária e suficiente para que atenda, né, o critério de estabilidade absoluta. Então, essa, né, fica sendo a solução. E como k tem que ser maior do que meio, então esse intervalo é descartado, né, esse intervalo aqui, e só resta realmente o intervalo positivo de k ser maior do que 109 sobre 18. Questão 5. Um sistema com retroalimentação de ganho k tem a seguinte função de transferência. Então a função de transferência g desse sistema é igual a 1 sobre s mais 2 vezes s mais 3 vezes s mais 4 no denominador. Então determine o ganho para o ponto de operação indicado no gráfico do lugar das raízes. Então no ponto de operação aqui, no lugar das raízes, indicado aqui no gráfico, ele está querendo saber o ganho aqui, que não está definido. Entretanto, esse ponto de operação é menos 2,18 mais i, ou mais j. Então, temos que agora analisar o critério de módulo do lugar das raízes para esse ponto e calcular o ganho k. Então, para o critério de módulo, temos que o módulo de h de s vezes g de s é igual a 1. Então, esse é o critério de módulo. Substituindo lá a expressão, então, fica k vezes, né, 1 sobre s mais 2 vezes s mais 3 vezes s mais 4 é igual a 1. O módulo do produto é igual, no caso, o produto dos módulos. Então, podemos retirar o módulo de k, né? K retirando o módulo de k, de forma que se mantenha o mesmo valor, né? A mesma expressão válida. Agora podemos substituir o valor daquele ponto de operação, né, para determinar o valor do ganho k naquele ponto de operação. Então, para aquele ponto de operação no qual o polo esteja naquele local, qual o valor do ganho k? Então, aquele valor era menos 2,18 mais j, né? Substituindo agora em todos os s's,
podemos agora calcular os módulos, né? O módulo desse produto pode ser o produto dos módulos. Então, podemos calcular esse módulo, que seria como fosse a distância, né, entre aquele polo e os respectivos, o ponto de operação e os respectivos polos iniciais, né? Os polos iniciais. Então, calculando, então basta calcular esses módulos, que é tirar a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Simplifica aqui, soma a parte real com a parte real, né? E a parte imaginária é só o j mesmo, né? Então, calculando, observamos que podemos passar esse denominador multiplicando a 1. Então, fica o módulo de menos 2,18 mais j mais 2, vezes o módulo de menos 2,18 mais j mais 3, e o módulo de menos 2,18 mais j mais 4. Então, no final, temos o produto de 3 módulos. O primeiro módulo, que é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. No caso, a parte imaginária usa só o vetor, né, o valor do vetor, que é o módulo de j, que é 1, ao quadrado. Então, fica 1,016, 1,293 vezes o terceiro módulo aqui, que é 2,076. Então, o módulo do ganho K, né, é 2,728 para esse sistema, para aquele ponto do lugar das raízes. O ganho é esse. Questão 6. Represente o ganho em dB, em decibéis, o ângulo de fase na folha log, ou na folha de logaritmo, para as seguintes frequências. Frequência angular de 0,1, 1, 10, 100 e 1K, 1000 rádios por segundo. A função de transferência é essa, uma função simples. C de S sobre R de S é igual a 50 dividido por S mais 2. Então, para calcular o ganho em dB e a fase. Então, basta usar a expressão de 20 log do módulo de G para obter o ganho, né? Para a frequência aqui eu criei essa tabela em rádios. Então, na vertical aqui temos a frequência em rádios por segundo. Então, para essa frequência 0,1, basta substituir o S pelo valor de J ômega, né? Substituindo o valor de J ômega, no lugar de S fica J01. Calculando os módulos, então o módulo aqui, 20 log desse módulo, fica um ganho em dB de 27,95. Para a frequência e a fase aqui, basta calcular o ângulo dos 50, né, e dividir pelo ângulo de 2 mais J01. Então fica o ângulo de 50 é 0, né? 0 menos o ângulo do denominador vai resultar no ângulo de menos 2,86 graus. Para a frequência de 1 rádio por segundo, substituímos aqui, gera um ganho em dB de 26,99 e uma fase de menos 26,56 graus. E assim por diante, para frequência de 10 rádios por segundo, já temos uma atenuação, um ganho de 3,81, e dB, e uma fase de menos 79,68 graus. Para a frequência de 100, já temos uma atenuação de menos 6,02 e uma fase de menos 88,85 graus. E aqui, para a frequência de 1000 rádios por segundo, temos uma atenuação de menos 26,02, ou seja, e uma fase de quase menos 90 graus.
Agora podemos fazer o gráfico, fazer os pontos. Então, é quase 30, 27, alguma coisa, né? Quase 30, 27 para a frequência de 0,1 rádios por segundo. Para a frequência de 1 é próximo de 27 também aqui. Para a frequência de 10 já temos um valor aqui pouco mais de 10, mais ou menos 13, né? 100, para a frequência 100 já temos um valor aqui próximo de 0. E o valor 1000 é aqueles valores que calculamos, né? Assim fica o gráfico. Quanto mais pontos forem feitos, mais detalhado o gráfico fica e mais bonito o gráfico fica. Então temos aqui uma queda, né, de aproximadamente 20 dBs por década, né? Uma década daqui até aqui caiu aproximadamente 20 dBs depois da frequência de canto, né? E para a fase ou o grau, né, de defasagem angular, temos aqui os ângulos, né? Aqueles ângulos calculados foram representados aqui. Então começa no zero, aqui aproximadamente menos 30 graus e chega até aproximadamente menos 90 graus. Essa é a representação de década em década. Questão 7. Considere o sistema agora cuja função de transferência de malha fechada é essa. Então, a saída sobre a entrada de referência é 26 vezes S mais 3, S mais 1 ao quadrado e S mais 5. Então, a primeira pergunta, determine a frequência de canto de cada zero. Então, só temos um zero aqui, né? Só temos uma função aqui que pode gerar um zero finito. Determine as frequências de canto de cada polo. Aqui temos duas expressões que vão gerar frequências de canto. Esboce os gráficos para cada um dos termos separadamente, ou seja, do ganho, do S mais 3, que é do zero, do S mais 1 ao quadrado, que é do polo, e do S mais 5, que é também um polo, da fase e do ângulo. E depois, ao final, agregue todos os gráficos, né, do módulo e das fases em apenas um gráfico. Então, já é uma pergunta mais desafiadora. Então, como resposta, o primeiro passo a primeira pergunta é determinar, né, a frequência de canto de cada zero. Então, para a constante k igual a 20, não há frequência de canto, porque não depende de S, não está em função de S. Então, não se faz, né, não se calcula, né, a frequência de canto para uma constante. Para a função aqui do zero, S mais 3, temos que colocar a função na forma padrão, né, que é do tipo 1 mais J ômega T mais 1. Por quê? Porque temos que determinar o valor de T para determinar a frequência de canto, né? Então, para escrever na forma padrão, essa expressão temos que obter aqui a soma, né, que não esteja em função de S, um valor unitário. Então, para obter isso, temos que dividir por 3, né, o S mais 3 por 3. Entretanto, quando fazemos isso, temos que multiplicar por 3 para não alterar a função. Então, a função agora fica 3 vezes S sobre 3 mais 1. Então, agora podemos comparar com essa forma padrão, né? Comparando com a forma padrão, notamos que o termo J ômega, que multiplica T aqui, é justamente 1/3. Então, comparando essas funções, nota-se que T é igual a 1/3. Comparando. Entretanto, sobrou esse termo aqui de fora, 3, que no final vou agregar na constante K aqui do ganho, né, para calcular o valor do 20 log, né. Mas foi agregado um fator, né, um valor 3, que deverá ser usado para atualizar o valor da constante K, né, aqui, essa constante K de 26. De qualquer forma, né. Então, a frequência de canto é de ômega é 1 sobre T, que é essa fórmula para calcular a frequência de canto, onde começa, né, a ter ganhos elevados ou atenuações elevadas. Então fica 1 sobre 1/3 é igual a frequência de canto é 3 rádios por segundo.
A letra B, determina a frequência de Cantor agora para os polos. Então, temos dois conjuntos de polo. Então, agora a função é do tipo 1 mais j ômega t elevado a menos 2. Logo, né, podemos fazer a comparação dessas duas equações. Então, 1 sobre s, s mais 1 ao quadrado é a mesma coisa de escrever s mais 1 elevado a menos 2, que é a mesma coisa de j ômega, né, mais 1 elevado a menos 2. Então, fazendo agora a comparação, podemos notar que j ômega t, então t é igual a 1. Se t é igual a 1, a frequência de Cantor, então, 1 sobre 1 vai dar 1 rádio por segundo. Então, essa é a mais fácil para obter a frequência de Cantor, né? Embora ela seja elevada ao quadrado, não vai afetar. Para a função 1 sobre s mais 5, a função é do tipo 1 mais j ômega t elevado a menos 1. Por quê? Porque é um polo, né? Entretanto, temos que escrever agora na forma padrão para comparar, né, as duas expressões. Então, temos que dividir por 5 o numerador aqui, né, e multiplicar por 5 ao mesmo tempo, né? Então, dividimos por 5 aqui e aqui. Então, fica S sobre 5 mais 5 sobre 5 para obter 1, para poder comparar, né, para obter o valor da frequência de Cantor. Só que temos que multiplicar por 5. Então, obtemos um fator 1/5 que está alheio, né, à comparação, que não tem como comparar aqui, porque o fator aqui é 1, né, externo. Então, j ômega sobre 5 tem que ser comparado com j ômega t. Comparando essas duas expressões, igualando as duas, obtemos que t é igual a 1/5. Como t é igual a 1/5, então ômega é igual para a frequência de Cantor, 1 sobre t é igual então a 5 rádios por segundo. Mas foi gerado um fator também de 1/5, né, que deve ser usado para atualizar o valor da constante K, para aí calcular o valor em decibéis, né? Letra C. Agora vamos, né, para esboçar os gráficos, temos que calcular o ganho atualizado, né? Então, para calcular o ganho atualizado, então, em dB fica 20 log de 26 vezes 3 vezes 1/5, que dá um ganho em dB de 23,86. Para a função agora aqui em altas frequências, j ômega sobre 3 mais 1, temos que o ganho, né, para essa função, para esse zero, é mais 20 dB por década depois da frequência de Cantor. Para frequências acima da frequência de Cantor, ele tem um ganho de 20 dB por década, para esse zero. Agora, para esse polo aqui, S mais 1 elevado a menos 2, em altas frequências, temos que o ganho, a atenuação nesse caso para esse polo é menos 20 vezes 2, porque está elevado aqui a menos 2, dB por década. Então, o ganho é de menos 40 dB por década. Já para o outro polo, para a expressão j ômega sobre 5 mais 1 elevado a menos 1, então em altas frequências, ou seja, para cima da frequência de corte, de Cantor, né, para esse segundo polo é menos 20 dB por década. Então agora temos condições de esboçar de forma aproximada os gráficos dos ganhos e das fases, né, em dB. Então, para os ganhos que mostramos, né, que deu 23,86 dB, é apenas uma reta, né, que é constante para qualquer frequência. Então, o ganho é de 23,86 dB. Então, esse é o gráfico que podemos escrever do ganho para qualquer frequência, em qualquer década. A fase também é zero, por quê? Porque a constante, o ângulo é zero, então representa-se dessa forma, ângulo zero. Para o ganho agora da expressão
do zero, como o zero tem um ganho positivo, então dá 20 dB por década, então depois da frequência de 3 rádios por segundo, que é esse ponto aqui, porque 10 elevado a 0 é 1, aí essa primeira linha que depois do 1 é 2 e a próxima linha é 3, então essa frequência aqui é 3 rádios por segundo. Então após essa frequência vai subir, né, até aqui na próxima década 20 dB, ou seja, no eixo vertical aqui do ganho de 0 a 20 dB depois de uma década. E assim sucessivamente. Na próxima década também sobe 20 dB. Década aqui de frequência, na próxima década de frequência. Então vai daqui até aqui. Próximo, agora a fase. Agora para a fase, o ângulo de simetria, que é o ângulo de menor valor, de valor médio, é justamente o ângulo referente à frequência de canto, né? Então esse ângulo é de 45 graus. Então tem uma certa simetria para o ângulo, né? Então sobe aproximadamente em 2 décadas, mais ou menos, para a direita e 2 décadas à esquerda, já está quase no valor de mais 90 graus para a direita ou 0 grau para a esquerda. É claro que aqui é uma aproximação, né? Porque esse é o método, né, feito por aproximação e não por cálculo numérico, como fizemos no outro exercício. Então aqui é a forma aproximada de representar o ângulo, né, em graus desse zero. Agora para o primeiro polo, aquele polo, né, um fator quadrático ou ao quadrado, então ele cai menos 20 dB por década depois da frequência de corte. Como a frequência de corte era 1 rádio por segundo, então é 10 elevado a 0. Então vai 0 até a frequência de corte e decai 40 dB a cada década, né? Então para uma década cai 40 dB, do 0 até o menos 40. Para o ângulo decai o dobro também. Para expressões elevado ao quadrado é o dobro, né? Então ao invés de decair a fase atrasar de 0 a 90 graus, vai atrasar de 0 a 180 graus no mesmo intervalo. Então, no intervalo aqui, na frequência de canto, né, para a frequência de canto elevado a 0, então é o ponto médio de simetria do gráfico da fase, né? Então, fica um gráfico assim para o ângulo de defasagem angular. Então, agora para o ganho, para o outro polo, o segundo polo, é de menos 20 dB por década. Então, vimos que o polo tinha valor 5 rádios, então é 10 elevado a 0 mais 4 segmentos. Então, 10 elevado a 0 é 1, aqui 2, 3, 4, 5. Então, e ele decai 20 dB por década, aproximadamente aqui, depois de uma década, né, do ponto de corte, cai aproximadamente 20 dB. E assim o gráfico segue, né, caindo aproximadamente 20 dB por década. Para a fase aqui, o ponto médio, né, é justamente o ângulo da metade do 45 graus. Então, como é um polo, né, exatamente aqui, para a frequência de 5 rádios por segundo, que é o ponto médio. Então, essa defasagem é a defasagem angular entre a saída, né, e a entrada. Agora, temos que agregar agora todas as curvas, né, todas as curvas de ganho. Então, a primeira curva é a da constante, que é essa primeira curva aqui. Então, essa primeira curva, ela é da constante de 23 dB. Então, e as outras curvas, tudo vai 0 até a primeira frequência de canto, que é a frequência de 1
rad por segundo. Então, permanece constante. Aí segue a linha aqui, a linha azul, né, vai seguir a linha da frequência relacionada àquele polo que desce 40 dB por década. Então, ele segue a linha azul, que é a resultante, até o ponto da segunda frequência de canto, que é referente a 3 rádios por segundo, que é a frequência do polo, do zero. E essa frequência do zero segue aqui, zero até aqui, e começa a agregar agora um valor positivo, né, em 20 dB por década, que vai contrapor aos 40 dB por década aqui desse polo. Então, segue uma pequena linha do 3 dB até ao quinto dB, que é onde está a próxima frequência de canto. Segue uma linha com a inclinação de 20, né, que é o 40 menos 20, que é esse aqui, 40, né, esse 40 aqui, menos o 20, que é esse. Então, só daqui até aqui, só esse intervalo pequeno aqui que vai seguir essa queda de 20 dB por década. E quando chegar no outro polo, na outra frequência de canto, do outro polo, que são 5, então aí há uma queda, né, de 20 dB por década que cancela o efeito do polo, do zero, né, que aumenta 20 dB por década. E sobra então agora apenas a queda de 40 dB por década desse primeiro aqui, desse primeiro polo. Então, segue a linha azul paralela, que é justamente a resultante. Então, agora para a fase é similar, devemos agregar as 4 curvas também, né, das fases, obtemos uma curva similar a essa aqui, onde a frequência aqui de canto é aproximadamente do primeiro polo, que é 1 rádio por segundo, com simetria, né, de 0 a menos 180 graus. Devemos fazer as contas lá, somando, né, para cada ponto, para cada década, eventualmente, para saber os valores dos ângulos, fazendo a conta aproximada em todos os gráficos, somando e marcando os pontos aqui em cada uma das décadas para ter o gráfico aproximado. Então aqui agora fizemos, através de um programa, né, o diagrama de Bode, vemos o valor agora mais preciso, bem preciso, usando o programa. Então, inicia-se realmente no 23 dB e decai aqui a partir da frequência aqui 10 elevado a 0, né? Decai em aproximadamente 20 dB, 40 dB por década, né? Porque uma década que está daqui até aqui, que é uma década, decaiu aproximadamente 40 dB, do 20 até o menos 20. Então, já sabemos, claro, que lá, como são anguladas, né, as curvas feitas empiricamente, quase empiricamente, então aqui elas vão ficar suavizadas, porque é a curva real. Para a fase, então sai do ângulo zero e vai até o ângulo de menos 180. Da mesma forma, para a frequência de 10 elevado a zero, que é 1 Hz, que é aproximadamente o ponto médio, né, que é o menos 90. Menos 90 dá um pouquinho à frente, né? Então não é exatamente a frequência de canto aqui equivalente, né, de todas aquelas funções, é um pouquinho à frente da frequência de 1 rádio por segundo. Então é isso aí relacionado às questões dessa prova, né, de sistemas de controle, né, sistemas de controle. Então é isso aí, vou deixar aqui no final da resolução da prova uma frase, né, interessante, que é Ich habe nichts gegen Flops. Ich habe nur was gegen leichtfertige Flops.
A frase diz que eu não tenho nada contra, né, fracassos. Eu só tenho alguma coisa contra fracassos frívolos ou fracassos estúpidos. É isso aí. Das Ende é o fim. Obrigado.